Bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, queremos convidar você a conferir nossas playlists completas de obras clássicas, como Confissões de Santo Agostinho e A Imitação de Cristo. Clique nos links na descrição e nos cards para acessar agora. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua espiritualidade com essas leituras profundas e inspiradoras. Vamos ao vídeo de hoje. Santo Agostinho, Confissões. Livro 11º. Capítulos 11, 22, 13, 14 e 15. Capítulo 11. Tempo e eternidade. Os que assim falam, não te compreendem ainda, ó sabedoria de Deus, luz das inteligências. Não compreendem ainda como é criado o que é criado por ti. Esforçam-se por saborear as coisas eternas, mas seu espírito voa ainda sobre as realidades passadas e futuras. Quem poderá deter esse pensamento? Quem o fixará por um momento, para que tenha um rápido vislumbre do esplendor da eternidade imutável, e a compare com os tempos impermanentes, para perceber que qualquer comparação é impossível? Então veria que a sucessão dos tempos não é feita senão de uma sequência infindável de instantes, que não podem ser simultâneos, que, pelo contrário, na eternidade, nada é sucessivo, tudo é presente, enquanto o tempo não pode ser de todo presente. Veria que todo o passado é repelido pelo futuro, que todo o futuro segue o passado, que tanto o passado como o futuro tiram seu ser e seu curso daquele que é sempre presente. Quem poderá deter a inteligência do homem, para que pare e veja como a eternidade imóvel, que não é futura nem passada, determina o futuro e o passado? Acaso poderá realizar isso minha mão? Ou esta minha língua, com a palavra, poderia realizar tal obra? Capítulo 12. Deus antes da criação. Eis minha resposta à questão: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não responderei jocosamente como alguém para contornar a dificuldade do problema. Preparava o inferno para os que perscrutam esses mistérios profundos. Uma coisa é compreender e outra é brincar. Não, essa não será minha resposta. Prefiro dizer, não sei, pois de fato não sei, que ridicularizar quem faz pergunta tão profunda, ou louvar quem responde com sofismas. Mas eu digo que tu, meu Deus, és o Criador de toda criatura. E se por céu e terra se entende toda criatura, não temo afirmar, antes que Deus criasse o céu e a terra, nada fazia. De fato, se tivesse feito alguma coisa, o que poderia ser senão uma criatura? Oxalá eu soubesse tudo o que desejo saber. Como sei que nenhuma criatura foi criada antes da criação? Capítulo 13. O tempo antes da criação. Se algum espírito leviano, vagando por tempos imaginários anteriores à criação, se admirar que o Deus Todo-Poderoso, tu, que criaste e conservas todas as coisas, o Autor do céu e da terra, tenha te mantido inativo até o dia da criação, por séculos sem conta, que se desperte e tome consciência do erro que gera sua admiração. Como, pois, poderiam transcorrer os séculos se tu, Criador, ainda não os tinha criado? E poderia o tempo fluir se não existisse? E como poderiam os séculos passar se jamais houvessem existido? Portanto, como és o Criador de todos os tempos, se é que houve algum tempo antes da criação do céu e da terra, como se pode afirmar que ficaste ocioso? Pois também criaste esse mesmo tempo, e este não poderia passar antes que o criasses. Se porém, antes do céu e da terra não havia tempo algum, por que perguntam o que fazias então? Não poderia haver então se não existia o tempo. Não é no tempo que és anterior ao tempo, de outro modo não precederias a todos os tempos. Precedes porém a todo o passado na altura de tua eternidade sempre presente. Dominas todo o futuro porque está por vir, e que, quando chegar, já será passado. Contudo, tu és sempre o mesmo, e teus anos não passam jamais. Teus anos não vão nem vêm. Mas os nossos vão e vêm, para que todos possam existir. Teus anos existem simultaneamente, pois não fluem, não passam, não são expulsos pelos que vêm, porque não passam. Os nossos, ao contrário, só existirão todos quando não mais existirem. Teus anos são como um só dia, e teu dia não é uma repetição cotidiana. É um perpétuo hoje, porque teu hoje não cede o lugar ao amanhã e nem sucede ao ontem. Teu hoje é a eternidade. Por isso geraste um filho coeterno, a quem disseste, hoje te gerei, todos os tempos são obra tua, e tu existes antes de todos os tempos. É pois inconcebível que tenha existido tempo quando o tempo ainda não existia. Capítulo 14. Que é o tempo?
Não houve, pois, tempo algum em que nada fizesses, pois fizeste o próprio tempo. E nenhum tempo pode ser coeterno contigo, pois és imutável. Se o tempo também o fosse, não seria tempo. Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza para exprimir a ideia com palavras? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas conversações. Quando falamos dele, certamente compreendemos o que dizemos. O mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que, se nada passasse, não haveria tempo passado. Que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como então podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, o que nos permite afirmar que o tempo existe é a sua tendência para não existir. Capítulo 15. Tempo longo, tempo breve. No entanto, dizemos que o tempo é longo ou breve, o que só podemos dizer do passado e do futuro. Chamamos longo, digamos, os 100 anos passados, e longo também os 100 anos posteriores ao presente. Um passado curto para nós, seriam os 10 dias anteriores a hoje, e breve futuro, os 10 dias seguintes. Mas como pode ser longo ou curto que não existe? O passado não existe mais e o futuro não existe ainda. Por isso não deveríamos dizer o passado é longo, mas o passado foi longo, e o futuro será longo. Senhor, que és a minha luz, tua verdade não escarnecerá também nisso o homem. Esse tempo passado foi longo quando já havia passado, ou quando ainda estava presente, porque ele só podia ser longo enquanto existia alguma coisa que pudesse ser longa, mas uma vez passado, não existia mais, donde se conclui que não podia ser longo, porque já deixara de existir. Não digamos, portanto, o tempo passado foi longo, pois não encontraremos nada que pudesse ter sido longo, uma vez passado não existe mais. Mas digamos, o tempo presente foi longo porque só era longo enquanto presente. Ainda não havia passado, ainda não havia deixado de existir, e por isso era susceptível de ser longo. Mas logo que passou, deixou de ser longo, porque cessou de existir. Mas vejamos, ó alma humana, se o tempo presente pode ser longo, porque foi-te dada a prerrogativa de perceber e medir os momentos. Que me respondes? Por acaso 100 anos presentes são um tempo longo? Consideremos antes se 100 anos podem ser presentes. Se for o primeiro ano, que corre, está presente, mas os outros 99 ainda são futuros, e portanto ainda não existem. Se estamos no segundo ano, já temos um ano passado, o segundo presente, e todos os outros no futuro. Desse período de 100 anos, seja qual for o ano que supomos presente, todos os que o precederam serão passados, e todos os que estão por vir, futuros. Portanto, os 100 anos não podem estar simultaneamente presentes. Vejamos agora se, pelo menos, o ano em curso é presente. Se estamos no primeiro mês, os outros são futuros. Como acima, se estamos no segundo, o primeiro será passado, e os demais, futuros. Assim o ano que corre não está todo presente. E como não está todo presente, não é portanto verdade dizer-se que o ano esteja presente. Um ano compõe-se de 12 meses, e seja qual for o mês considerado, será o único em curso. Mas o mês em curso não é presente, mas somente o dia. Vale o que dissemos antes, se estamos no primeiro dia, todos os outros são futuros, se estamos no último, todos os outros são passados. Se estamos entre um desses dois dias, esse dia está entre os dias passados e os futuros. Eis, portanto, esse tempo presente, o único que julgávamos poder chamar de longo, reduzido ao espaço de um só dia. Mas examinemos esse único dia, porque nem mesmo ele é todo presente. Compõe-se de dia e noite, num total de 24 horas, relativamente à primeira hora, todas as outras são futuras. Em relação à última hora, todas as outras são passadas.
Cada hora intermediária tem atrás de si horas passadas e diante de si horas futuras. Mas também essa única hora é composta de fugitivos instantes, tudo que dela correu é passado, e tudo que ainda lhe resta é futuro. Se pudermos conceber um lapso de tempo que não possa ser subdividido em frações, por menores que sejam, só essa fração poderá ser chamada de presente. Mas sua passagem do futuro para o passado seria tão rápida que não teria nenhuma duração. Se a tivesse, dividir-se em passado e futuro, mas o presente não em duração alguma. Qual seria, pois, o tempo que podemos chamar de longo? Seria acaso o futuro? Mas nós não dizemos que o futuro é longo, porque ainda não existe, e por isso não pode ser longo. Dizemos, será longo. E quando se dará? Se atualmente ele ainda está no porvir, não pode ser longo, não existindo ainda, não pode ser longo. Mas somente poderá ser longo na hora em que emergir do futuro, que ainda não existe, em que começar a ser e a se tornar presente, de modo que possa ser longo. Nesse caso o presente nos clama, pelo que acima dissemos, que ele não pode.